queria trazer aqui o nosso primeiro livro, que para mim é um dos mais emblemáticos sobre essa questão, né? O Fyodor Dostoiévski foi um russo que viveu muitas coisas, né, na sua vida. Foi uma pessoa que viveu aí polaridades políticas, né? Foi condenado à morte por suas posições contrárias ao czarismo na época na Rússia. Depois foi mandado para trabalho forçado na Sibéria. Passou poucas e boas. Lá ele escreve um outro livro bem denso. Depois ele volta, e esse é um dos primeiros livros que ele escreve pós esse exílio forçado, né, de trabalhos forçados na Sibéria, onde ele já traz uma visão mais bruta do ser humano, né? E é interessante que esse livro se divide em duas partes. Uma, ele vai falar do subsolo, inclusive esse é o título. O subsolo a gente pode perfeitamente colocar aí como o inconsciente, né, pessoal, e esses conteúdos que a gente chamou de complexos, né, de carga, mobilizados por carga afetiva. Nessa primeira parte, ele vai falar sobre os pensamentos dele em relação às relações, né, e ele vai trazer uma grande tensão entre os desejos instintivos e a razão, o racionalismo. Inclusive aqui o Dostoiévski faz uma grande crítica ao racionalismo muito forte na época. Eu vou trazer algumas citações. E nesse subsolo é impressionante que inclusive ele não dá nome para esse personagem. É um homem de mais ou menos 40 e poucos anos, pensando e botando no papel nu e cruamente os seus pensamentos, né? E depois ele vai ilustrar esses pensamentos através de atitudes, situações que ele viveu com 20 e poucos anos, 24 anos, se eu não me engano. Então, 2 décadas antes, ele mostra como ele ainda está remoendo essas questões que aconteceram com ele e como ele não mudou o seu pensamento. Inclusive, várias vezes ele afirma e se reafirma na sua forma de pensar. É um personagem que, inclusive, não tem nem nome. A gente fica conhecendo como o homem do subsolo. Porque ele nunca saiu do subsolo. E algumas frases aqui. Quanto mais consciência eu tinha do bem e de tudo o que é belo e sublime, tanto mais me afundava em meu lodo, e tanto mais capaz me tornava de imergir nele por completo. Olha a imagem, né? Olha a imagem que isso traz. Uma pessoa presa nesse... Ele tem consciência do que não é isso. Mas ele não consegue sair disso. Um grande pensador contemporâneo de Freud e de Jung também foi Adler. Ele falou sobre um fenômeno psíquico que chama o complexo de inferioridade. Ele ficou famoso por isso. Ele fala que o homem é movido pelo poder, pelas relações hierárquicas sociais, e o que nos move é o complexo de inferioridade, que para ele todos nós temos, porque ele vai se basear na falta. Só que, quanto maior a falta estrutural do indivíduo, quanto menos referências ele teve, quanto mais desequilibrado foi o seu meio de origem, né, mais faltas ele vai trazer. Então, maior vai ser o complexo de inferioridade dele. E ele fala que a forma natural do ser humano agir em relação ao seu complexo de inferioridade, a resposta ao complexo de inferioridade é um complexo de superioridade. Então, quanto mais o indivíduo quer se mostrar grandioso, maior o seu complexo de inferioridade.
E não é aquele indivíduo que é grandioso em si, né? Como um referencial religioso, se a gente pegar um Buda da vida, que através do seu processo, né, se tornou uma referência e ele não tinha e nem queria provar nada para ninguém. Eu não estou falando isso, né? Eu estou falando daqueles que querem, que fazem questão de se mostrar grandiosos, né? Esses trazem em si um complexo de inferioridade enorme. E eles precisam, então, provar e se provar para si mesmos. Eles não fazem isso também, não é uma dissimulação, né? Não é uma manipulação, ele faz isso premeditado. Ele faz isso inconscientemente, é um mecanismo natural. Né? Eu preciso provar para mim mesmo, então eu vou aqui conquistar grandes coisas, né? Eu vou ter grandes títulos, eu vou ter um status, eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro, eu vou ter algo para mostrar para que as pessoas me reconheçam. E pode ser uma grande intelectualidade, que é o caso do homem do subsolo, que ele não tem grandes bens. Na verdade, ele é até bem limitado. Ele era um funcionário público, mediano, e ele recebe uma herança que não é grande coisa, mas ele decide viver sem trabalhar o resto da vida vivendo daquilo. Então ele vive com aperto, mas ele se entende como muito inteligente. Muito mais inteligente que os outros. Então ele tem que diminuir o outro. O tempo todo, na cabeça dele, ele está diminuindo o outro. Ele não lida com o seu complexo de inferioridade. Ele não constrói ferramentas para suprir essa falta. Né? Que se dá exatamente através das relações. Mas ele teria que, no primeiro momento, se relacionar de forma mais autêntica com o outro. Mas ele não consegue, fica claro, com 20 e poucos anos, nos cenários, né, que ele está sempre preso só no mundo dele. Ele vê uma pessoa lá, um oficial, e aí esse oficial esbarra nele, acontece alguma coisa, o oficial não está nem prestando atenção nele, nem com ele. E ele fica obcecado com esse cara. E ele fica pensando, como é que eu vou... Ele fica estudando esse cara para saber onde é que ele passa, onde é que ele vai. Uma hora eu vou dar um esbarrão nele. E aí ele vai ver. E ele fica, páginas e páginas assim, remoendo essa sombra, né, da vingança de um cara que nem sabe que ele existe. E aí depois, a segunda cena é encontrando amigos. Ele vai na casa de um amigo, que nem é tão amigo assim, que nem gosta muito dele, que até fica decepcionado porque ele apareceu ali. E aí ele está conversando com outros amigos, e são amigos que dá para entender que são amigos do colégio, né, amigos de infância. Só que ninguém gosta muito dele, porque ele é sempre essa pessoa ressentida, é sempre essa pessoa afetada, é sempre essa pessoa reativa. Né? O Freud, dessa base instintiva, ele vai ressaltar o princípio do prazer, né, a sexualidade. É isso que move o mundo. E ficou assim, é só isso. Né? Aí o Adler vem, bate de frente e tem que se afirmar e fala, não, é o poder, que é da base instintiva, é outra coisa que de fato move. A sexualidade de fato move o homem, o poder de fato move o ser humano. Né? Só que os dois ficaram nessa briga. Em prática da psicoterapia, o Jung traz inclusive esse diálogo e ele pergunta por que não pode ser os dois? Por que ninguém parou? Por que ninguém parou e falou, não, realmente. Obviamente, as pessoas, esses dois eram muito inteligentes. E, com certeza eles viam no subsolo, o homem do subsolo do Freud, do Adler, estava ali. Putz, ele tem razão, mas eu não vou dar o braço a torcer, não. E aí chega lá na frente, não, e reforça suas ideias. Exatamente isso que ele faz. É genial esse livro, Memória do Subsolo, porque ele mostra a sombra atuando da sua forma mais clara, mais evidente, né? E ele reconhece. Ele fala e ele entra numa discussão com esses amigos. Ele chega lá, aí ele vê que eles estão armando um encontro para um outro amigo. Né? Para um outro amigo que ele já é despeitado também. Ele fala assim, nossa, eles estão armando um encontro para esse cara que eu não gosto. E ele não gosta, não é porque ele fez algo contra ele, não. É só porque ele tem inveja. E ele reconhece. E aí ele fala assim, eu não tenho a menor vontade de ir para essa festa, mas eu vou, porque eles estão querendo me excluir. E aí ele não tem dinheiro. Ele ainda diz assim, eu vou obrigá-los a me amar.
É muito impressionante, é hilário, assim, esse personagem é genial. Dostoiévski, ele tinha uma inteligência emocional e de relações humanas muito, muito interessante. Dostoiévski era genial. Aí você tem Crime e Castigo, você tem Irmãos Karamazov, né, que vai mostrar toda essa relação. O Idiota, com o Príncipe Mishkin, que idiota não tinha nada, né, só que era uma pessoa mais ingênua mesmo, e as relações humanas são mostradas o tempo todo no Dostoiévski. Às vezes é cansativo porque ele pega uma cena, né, e descreve ela durante umas 30 páginas, né, com detalhes. É um pouco lento o Dostoiévski, mas ele mostra como as relações humanas funcionam. Ele sacou isso. Em Memória do Subsolo, ele coloca isso. Aí essa segunda cena, ele está lá, e o tempo todo ele está se vendo. O tempo todo. Então, assim, não é só reconhecer a sombra que você tem condições de lidar com ela. Isso é uma grande ilusão que as pessoas falam, ah, não, quando eu vou aqui para me conhecer, e quando eu me conhecer, pronto, automaticamente eu lido bem com isso. Não, você pode se conhecer e passar a vida inteira sem lidar bem com isso. Que é o homem do subsolo. O homem do subsolo, ele mostra que ele é totalmente consciente das questões dele. Ele está o tempo todo ali se vendo, se reprovando, né? Mas falando, mas eu vou continuar. É essa frase aqui, né? Tanto mais me afundava em meu lodo, e tanto mais capaz de tornar de emergir nele por completo. É muito legal. Muito. Quem quiser entender como é que esse mecanismo da sombra atua, né, de uma maneira bastante clara, leia o livro Memória do Subsolo, do Dostoiévski. E aí é interessante que nessa cena dos amigos, assim, você vai vendo, sabe, você vai ficando com vergonha alheia. Você vai ficando incomodado, porque aí ele chega lá, ele não tem dinheiro, mas ele fala, não, eu vou participar da vaquinha. Vocês acham que eu não tenho dinheiro? Ele não tem dinheiro. Eu vou participar dessa vaquinha, não, pode me pôr aí. Ele não gosta do cara, ele não quer ir pro evento, mas ele se convida, as outras pessoas aceitam porque o dinheiro estava curto, eles queriam fazer uma surpresa lá pro cara. Ah, tudo bem, vai e tal, mas aí o outro até dá uma afinidade, mas você demora a pagar, ou você já estava me devendo, o amigo pastor já estava me devendo, e você quer entrar, e ele fala, não, eu vou te pagar, assim, sabe, aquela pessoa que vai se enrolando, aí depois ele chega lá, ele chega bem mais, eles combinam um horário, mas depois eles descombinam esse horário e chegam 1 hora mais tarde, alguma coisa assim, e ele chega e não avisam ele, aí ele chega lá e fica lá 1 hora mais cedo no encontro, remoendo de raiva. Eu já não queria estar aqui, esses caras que eu não gosto estão me fazendo esperar. Aí ele começa a descrever, assim, se sentindo muito humilhado. Né? Aí quando eles chegam, ele já atrita, já começa a implicar com todo mundo. O amigo chega, é super nobre com ele, recebe ele bem. Né? Aí fala, não, poxa, que indelicadeza, né? Vocês não avisaram para ele, realmente ele tem razão de estar chateado, mas aí ele arranja um jeito de ser aquela pessoa venenosa, assim, sabe? Que torna o ambiente pesado, que hoje os jovens falam, pesou o rolê, né? Pesou o rolê. O homem do subsolo chegou lá e pesou o rolê e tal. Aí se tornou, sabe, as pessoas já não queriam mais conversar ali, e ele insistindo, aí ele fala, eu vou me embora. Aí ele fala lá um negócio assim, fala, não, agora depois disso eu vou me embora. Aí ele passa assim mais um tempo e ele fala, obviamente eu não fui. Aí eles mudam de ambiente, ele vai lá e segue, e aí ele se sente ofendido e humilhado, e eles deixam ele de lado, ele fica lá resmungando, e eles conversando aqui, se divertindo, e ele lá, sabe, no mundo dele. É isso que a gente fala da projeção, que eu falei lá atrás. A pessoa vive se relacionando só consigo mesmo. Né? E aí depois eles saem, e ele fica lá e ele fala, não, isso não vai ficar assim, não, eu vou chamar para um duelo. E aí ele imagina que eles estão no prostíbulo, e ele vai para o prostíbulo, e não encontra eles lá, e acaba encontrando uma prostituta chamada Lisa. E ali ele tem todo um discurso e tal, e aí ele tem pena dela, e aí ele, querendo humilhá-la, ele faz todo um discurso que, na verdade, faz ela perceber, cara, é mesmo, o que eu estou fazendo aqui?
Né? Ainda mostra para ele, eu tenho uma carta de alguém que veio e realmente gostou de mim, será que eu vou? E ele meio que incentiva ela a sair dali, mas sem nenhuma intenção para ela, sem nenhum altruísmo. Era mais para interagir ali, teve algumas relações, depois ele dá um endereço para ela, dele, e sai. E aí depois tem outra cena hilária dele discutindo com o criado, que o criado, ele insiste em não pagar o criado em dia, mas o criado vem e fica ali. E aí essa cena é muito genial, que ele mostra assim, o criado só chega na porta, e ele fala, eu sei que ele está esperando eu pagar ele, mas agora só de raiva, porque ele veio aqui, eu não vou pagar ele. E ele fica remoendo essas coisas, e aí o criado não fala nada, ele só fica ali, olhando, e dentro dele ele está explodindo. Aí chega a Lisa. Não, mas é muito pouco, são 3 situações que ele vai descrever, só que assim, o rico é você ver como é que ele descreve, né? E aí no final chega essa mulher e aí ele tá humilhado, porque o criado chegou lá, nem falou nada. O criado nem falou nada, mas ele imaginou, já passou do dia do pagamento dele, eu estou segurando, ele tinha o dinheiro, aí eu estou segurando aqui para não pagá-lo, né? E agora ele está querendo me obrigar a pagá-lo. E aí ele fica assim, aí chega a mulher justo nesse momento, aí ele está tão humilhado que ele já chega esculachando essa mulher. Mas enfim, aí essa cena vale a pena vocês depois lerem, mas só para a gente ir para o intervalo, eu vou terminar essas citações. A outra citação dele. O prazer provinha justamente da consciência demasiado viva que eu tinha da minha própria degradação. Vinha da sensação que experimentava de ter chegado ao derradeiro limite, de sentir que, embora isso seja ruim, não pode ser de outro modo, de que não há outra saída. Aqui você vê que ele está preso na sombra pessoal dele. Ele não vê outra saída. Só um segundinho para falar. De fato, se a vontade se combinar um dia completamente com a razão, passaremos a raciocinar em vez de desejar. Justamente porque não podemos, por exemplo, conservando o uso da razão, querer algo desprovido de sentido e, deste modo, ir conscientemente contra a razão e desejar aquilo que é nocivo a nós próprios. Essa ideia permeia todos os discursos dele, né? O desejo versus a razão, pensamento versus sentimento, né? Instinto versus a racionalidade, e ele se considera um grande racional. Então aqui a gente pode entender que é um indivíduo introvertido, né? Tipo pensamento, e que está o tempo todo ali com as suas ideias, só que ele não consegue, por a extroversão ser exagerada, unilateral, ele não consegue exprimir um outro discurso. Um amigo até reconhece que ele é inteligente, só que ele não consegue usar essa inteligência para o seu bem, sabe? Porque está tão ali, né, no mundo dele e tão contaminado com esses sentimentos que ele não expressa, que ele não manifesta. E isso, enfim, esse é o final do livro aqui. Não sei se você queria falar. Não, é só para... essa situação não seria uma pessoa psicótica? Não? Não, isso é um neurótico clássico. Né? O psicótico, ele nem tem consciência muito do mundo, assim. Né? O psicótico fragmentou o ego. O tempo todo, com a consciência, né? ele faz essa dualidade o tempo todo. Não. Aqui a gente vê um indivíduo com o ego inflado e muito bem estruturado e rígido. Né? É o arcano da torre, né? Que uma hora vem um raio e destrói com tudo abaixo. O psicótico é o contrário disso. Né? O psicótico é um ego fragmentado, onde ele não exalta o eu, porque ele nem sabe muitas vezes quem é o eu. Às vezes ele acha que ele é Napoleão, às vezes é Jesus Cristo, às vezes é isso ou aquilo. Ele é tomado por arquétipos. Né? O psicótico é tomado por arquétipos. O neurótico é tomado por complexos. Aí há uma grande diferença. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu trouxe um poema que inclusive está no próprio livro, né, do Memória do Subsolo. Vou trazer aqui.
Vamos lá. Quando da treva dos enganos, meu verbo cálido e amigo ergueu a tua alma caída e, plena de profunda mágoa, amaldiçoaste de mãos juntas o vício que te envolveram, quando açoitaste com a lembrança a consciência que ouvida e me fizeste o relato de tudo o que houve antes de mim e, de repente, o rosto oculto, repleta de vergonha e horror, tudo desabafaste, um pranto de indignação, de comoção. Aqui mostrando um pouco essa dinâmica, né, do personagem. E finalizando só esse livro, de novo, deixo, né, a indicação. Os livros, esse livro a gente não fez, não estudou no grupo literário, mas eu tenho um grupo literário que funciona uma vez por mês, no sábado de manhã, e eu deixo o convite, quem quiser participar, depois fala comigo. Você bota isso no... Você manda pra gente? Mando, eu acrescento vocês duas, e a gente, inclusive a gente está lendo um livro muito bom, sobre essa, eu não vou trazer ele hoje, mas sobre essa temática, era O Olho Mais Azul, que vai falar sobre a sombra do racismo, né, um livro bem, nossa, muito, muito bom. Vai ser no próximo sábado, a gente vai falar sobre ele. Mas, enfim, esses outros livros que eu vou trazer agora, todos a gente leu e discutiu em conjunto, né, em grupo, no grupo literário. É um grupo aberto, é um grupo gratuito, né, eu deixo o convite para quem quiser participar. Uma vez por sábado, né, uma vez por mês, perdão, num sábado de manhã a gente faz esse encontro literário online, é pelo Zoom, não tem lugar fixo.